Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Uma boa tarde para todos. Eu quero chamar a atenção de um povo que está se preparando para ir morar no céu. Eu quero chamar a atenção daqueles que têm vontade, sede de servir a Deus. Glória a Deus. Eu sou um dos remanescentes e quero trazer uma mensagem sobre me sujeito ao tema conhecendo o corpo do eterno grande Deus vivo. No livro de livro de Efésios, capítulo número 4, nos fala da unidade da igreja. E o capítulo 4 diz assim: a unidade do corpo de Cristo. Peço-vos eu, prisioneiro no Senhor, que vos porteis de modo digno do chamamento com que fosse convocados, com toda humildade e mansidão, com firmeza de ânimo, tolerando-vos uns aos outros em amor, buscando diligentemente manter a unidade no espírito, no laço da paz. Aí eu pergunto, essa igreja de hoje, as igrejas de hoje, que diz que é a igreja de Cristo, que é a igreja do Eterno Todo-Poderoso, é realmente o corpo do Eterno Deus vivo? Ela é realmente a unidade do corpo do Salvador, que chamamos de Cristo Jesus? A pergunta é essa. E outra pergunta curiosa é: será que esse povo do século XXI serão salvos? Porque, segundo a luz da Bíblia, eles não estão indo para a salvação. Segundo a luz da Bíblia, eles não estão agradando o Deus vivo. Vou provar na Bíblia agora. Acerca da igreja, essa igreja é um povo que deixou o licor, deixou a cachaça, deixou o cigarro, deixou de matar, de roubar, deixou a falsidade, deixou o engano, deixou a mentira, deixou a hipocrisia, o fingimento, deixou a ruindade. E esse povo são servos do Deus vivo, o grande eterno, que chamamos em português de Deus vivo. Enfim, o mundo apresenta uma falsa igreja, ou seja, as falsas igrejas estão aí no mundo. Não é nem a cópia da verdadeira, porque é um povo falso, hipócrita, mentirosos, não querem de maneira nenhuma ser adequado dentro da palavra de Deus. Se trazer uma palavra de correção, não quer mais o pregador na igreja. E se trazer uma mensagem ainda provando na Bíblia que é a verdade, que a igreja tem que ser unida, que o povo tem que ajudar uns aos outros, em construção de casa, em remédio, em cesta básica, eles não aceitam, porque os falsos pastores estão ensinando mentira para o povo. Os falsos pastores estão ensinando mentira para o povo. E o povo está sendo enganado. Por quê? Porque está aqui na palavra de Deus que a igreja, ela é membra, ou seja, é a unidade do corpo de Cristo. A igreja é um povo que se arrependeu. A igreja é um povo que tem que socorrer o seu irmão. A igreja é um povo que tem que agir e viver com sinceridade. A igreja é um povo que esse povo é servo do poderoso grande Deus. É um povo chamado de igreja. São chamados templo do Espírito Santo. No livro de Mateus capítulo 9, versículo 13. E a igreja tem que ser unida. Por isso que não tem mais paralítico, milagre não existe mais, paralítico não anda, cego não abre os olhos, porque a injustiça está operando no meio a igreja verdadeira sumiu. O que existe agora é falsos cristãos. A injustiça opera no meio do povo. Louvado seja o nome de Santo Senhor Jesus. E eles, os falsos pastores, me odeiam, porque eu sou um dos que pregam a verdade. Quer ver? Bíblia para você. A Bíblia diz que a igreja tem que socorrer com amor. É chamado de os atos do Espírito Santo na vida dessas pessoas.
Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim: se houver algum pobre no meio de ti, dentro dos teus irmãos, em qualquer das tuas cidades que você chegar, encontrar uma pessoa passando fome, sem casa, sem teto, a Bíblia está dizendo, se você não ajudar, e você endurecer o coração, fechar o coração, Deus também fechará o coração para as suas orações. Então, essas igrejas de hoje em dia estão sendo falsas. Não tem salvação segundo a luz da Bíblia para vocês, se vocês não mudar. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz assim: guardai-vos de todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Hoje em dia, eles querem mostrar carro bonito, roupa bonita, tá? E quer induzir o povo a andar bem luxuoso, mas eles não ensinam que tem que socorrer os seus irmãos. Eles não ensinam que tem que se unir para construir uma casa para o irmão. Eles não ensinam que tem que dar uma casa para o seu irmão. Quer ver uma coisa? No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 13: se alguém fechar os ouvidos ao clamor de um pobre, também clamarão e não serão ouvidos. Aqui está a prova que essas igrejas que estão aí, todas elas estão fora da salvação se não mudarem os seus hábitos, se não mudar as suas atitudes, se não se tornarem prisioneiros de Cristo. O livro de Tiago, capítulo 2, para não dizer que é Velho Testamento, versículo 14 e 15, nos diz assim: meus irmãos, que adianta quando alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Aqui não está falando só com os ímpios, aqui está falando com duas classes de pessoas. Está falando com os ímpios e está falando também com os cristãos que agem fora da Bíblia.